Estamos no ar? Pois é, hoje é dia 29 de junho de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora. E o programa ao vivo é assim, você entrou no ar, tem que se posicionar. E obrigado aí pela sua audiência, você que acompanha os programas e que realmente dão esse ênfase a todo o nosso trabalho, a toda a nossa equipe, preparando as informações para que você saiba de tudo que está acontecendo. E eu abro o programa falando desse encontro que está acontecendo em Osaka, no Japão, né? A reunião do G20, e o Brasil conseguiu uma grande façanha. Depois de 20 anos, ontem em Bruxelas, foi assinado, né, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Mercosul, que é o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, foi assim, um dado extremamente importante, uma vitória, né, da equipe brasileira, que estava lá atento, vários encontros, enfim. E o Brasil também permanece no Acordo de Paris, isso se referindo a toda a questão do meio ambiente. Então, todos os 19 países, com exceção dos Estados Unidos, se mantêm no Acordo de Paris, ou seja, o acordo para o ambiental, né, os cuidados com o meio ambiente, que é extremamente importante, com os gases, enfim, os países precisam ter todo o cuidado com o monóxido de carbono, enfim, todos aqueles gases que são emitidos na atmosfera, que a camada de ozônio, enfim, aquele assunto que a gente daqui a pouco fala sobre eles. Mas o importante é que o Brasil sai vitorioso desse encontro, um passo importante nesse acordo que foi assinado entre o Mercosul e a União Europeia. Quer dizer, isso vai abrir portas para o Brasil, vai ser extremamente importante. E outro acordo importante que aconteceu, que o mundo esperava, foi a negociação, ou seja, baixaram-se as guardas. Estados Unidos e China se entenderam finalmente. Então, aquela guerra comercial tem uma trégua. Isso é muito importante para nós, para o Brasil, para o mundo, porque são os dois países que são a mola motriz do mundo, né? Os Estados Unidos e a China. Então, eles entraram num acordo, os presidentes foram cordiais e, segundo o Donald Trump, foi um encontro, nas palavras do presidente americano, muito importante, realmente importante para o mundo. Mas nós estamos aqui ao vivo, muitos acontecimentos. Daqui a pouco também nós vamos falar a respeito da fatalidade da Stephanie, uma garota de 19 anos, que infelizmente ela morreu em Madrid, ou seja, próximo de uma cidade a gente vai falar, e houve toda uma mobilização para que se conseguisse o dinheiro do traslado do corpo, lá da Espanha para o Brasil, para Poços de Caldas. Conseguiu-se essa verba, e daqui a pouco a gente vai falar sobre, infelizmente, essa fatalidade. As nossas condolências à família da Stephanie, aqui em Poços de Caldas, e também os pais que estão na Espanha. Enfim, é uma situação muito delicada, mas que está sendo resolvida da melhor forma. Hoje, né, no Mundo Afora, dia 29 de junho, nós pontuando uma entrevistada muito especial. Ela está lá na cidade de Orlando. Ela realmente a gente sempre fala dos brasileiros que são destaque no mundo, e essa brasileira, Vânia Waldo, ela é um destaque. Ela expôs as suas obras no Louvre, em Paris. Você está vendo a Vânia. Vamos cumprimentá-la, essa alegria. A Vânia também, que é uma professora renomada da USP, em São Paulo. Ela era da cadeira de ortodontista, enfim, da face, enfim, é muito interessante. Mas ela vai falar melhor do que eu. Vânia Waldo, boa tarde, tudo bem, Vânia? Fala mais sobre a tua cadeira na USP, que eu me atrapalhei aqui. Vamos lá, tudo bem, Vânia? Oi, Walter, que prazer que você está me dando de estar compartilhando um pouquinho das minhas nova experiência, né? Recomeçar depois de uma determinada idade. E como você mesmo escreveu numa matéria, não faço questão nenhuma de esconder após 60 anos. Na realidade, eu não era professora da USP, eu era professora de um grupo relacionado à USP de pós-graduação. Ok. Tá? Para quem fazia especialização, para quem fazia outras coisas.
Então, esse era o meu papel. E durante 30 e tantos anos eu fiz isso e tive meu consultório como ortodontista também. E que adorava, eu era apaixonada e recebo mensagem dos meus pacientes até hoje. Sinto falta, mas tive que mudar. Ô, Vânia, para quem é ortodontia, explica para as pessoas que não conhecem bem o que é uma ortodontia. Desculpa. Ortodontista. Isso, perdão. Essa palavra me atrapalha. Mas o que realmente essa profissão, o que é exatamente? A ortodontia é quando você cuida do alinhamento dos dentes. Então, quando você pensa mais ou menos uma coisa de melhorar a estética do dente, mas não é só melhorar a estética, porque quando você corrige seus dentes, você coloca ele novamente em função. Muitas vezes não é só o torto, é um desbalanceamento da sua oclusão e que acaba gerando outros problemas. Então, a ortodontia é quando você coloca os brackets para você alinhar os dentes, ou com aparelho móvel, seja com aparelho fixo, para você poder arrumar e melhorar o sorriso. Então, eu trabalhei muito nessa parte estética, trabalhando com harmonia facial, para buscar para o meu paciente a melhor harmonia facial. Porque quando você pega com uma criança, por exemplo, você trabalha com o crescimento. Então, você pode orientar o crescimento. Criança que não tem queixinho, eu vou tentar trazer esse queixinho, estimular o crescimento do queixinho. Tem a maxila muito para frente. Aí eu vou tentar segurar um pouquinho o crescimento. Então, eu vou tentar dar uma harmonia facial. E estudando muito harmonia facial, foi que me ajudou na parte das artes. Porque eu adoro pintar faces. Isso é importante. Bom, essa é a Vânia Valdo, que está ao vivo. Ela está em Orlando, na cidade de Orlando, na Flórida, falando com a gente. Esse quadro que você vê ao fundo é uma das pinturas dela. A gente está vendo, está vendo, Vânia, a gente está vendo, daqui a pouco ela vai falar, e a Vânia Valdo que expôs no Louvre, né? Ela recebeu congratulações do então presidente François Mitterrand, né? Parabenizando por ela expor no Louvre. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa? E o programa Mundo Afora no Ar, vamos apresentar o nosso convidado. Ele está aqui no estúdio, Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha, ele morou nos Estados Unidos, piloto, né? Trabalhou como piloto nos Estados Unidos, hoje mora em Poços de Caldas, é um professor de inglês, fala vários idiomas, fala francês, fala italiano, e ele está aqui com a gente. Rodrigo Rocha, boa tarde, que bom você estar aqui, viu? Obrigado pela presença. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre bom estar aqui nesse programa, que fala com todo mundo que está vivendo lá fora, com esses brasileiros incríveis que fazem a sua história, que todos eles também têm um pouquinho de história para contar. É muito bom fazer parte disso. E eu gostaria de fazer desse programa uma celebração à vida, sabe? A força do viver, a importância da vida, né, dos nossos projetos, a luta pela sobrevivência. Isso é de extrema importância. Eu acho que o mundo, a gente está numa era da mecanização, da desumanização, e eu acho assim que viver, né, passar pelo próximo, para as pessoas que estão próximas a você, o melhor, né, que você puder, é uma contribuição muito grande para o planeta. Então, é uma celebração. E a nossa convidada, que está lá em Orlando, a Vânia Valdo, eu tive o privilégio de entrevistá-la, né, para o jornal que eu trabalho, o Nossa Gente, que é um jornal de expressão na Flórida, e a Vânia falava desse amor pelas artes plásticas, pelos pincéis, que a levou para o Louvre, né? Ela que trabalhava com ortodontia, né? Uma ortodontista, e realmente ela fez esse trabalho maravilhoso e migrou o seu talento para as artes plásticas. Agora, Vânia, a gente vê, por exemplo, nos seus trabalhos, você estava explicando o quanto é importante, né, as pessoas
que as artes, né, como elas induzem as pessoas, a função importante que a arte tem sobre o ser humano, não é verdade? Olha, Walter, eu tenho tido cada vez mais uma experiência positiva aqui com respeito a isso. Eu nem tinha noção de quanto isso fazia diferença, tá? No meu caso, por exemplo, eu estou dando aulas e eu percebo que é uma terapia para minhas alunas. E quando eu comecei a trabalhar com arte, você desenvolve tantas outras habilidades, você desenvolve a percepção em observar cada pequena coisa, cada pequeno detalhe. Você também fica atenta muito mais nos movimentos e como você deve fazer para você poder fazer determinadas cópias, te aguça mais uma série de sentidos. Sem contar que é uma terapia que, quando eu estou pintando, por exemplo, é um momento que eu estou relaxada, que eu estou feliz, que estou viajando junto com a minha pintura. Então, isso é uma terapia. Além de tudo, é uma coisa muito gostosa. E um aprendizado, você vai desenvolvendo técnica. Eu adoro desafios. Então, cada vez eu quero pintar uma coisa diferente, cada vez eu quero aprender uma técnica diferente. Isso é muito gostoso. E é importante, Vânia, que você tem levado as artes. A Vânia já expôs em vários países, em Orlando também expondo o seu trabalho. Isso é importante, né, Rodrigo? A gente ter esses brasileiros que são brilhantes. E por falar dos brasileiros brilhantes, eu faço uma referência, né, a um outro brasileiro, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele, que até vou ver, eu tenho ele no meu blog, que é o Wagner, aliás, 2 brasileiros, né, e eles conseguiram, eles estão na Nova Zelândia, uma grande façanha, uma descoberta de um componente no leite, onde em frações de segundos é possível detectar se o leite está apto para fazer iogurte, para fazer o queijo, e essa estratégia é de um ganho vital pela questão dos laticínios. E 2 brasileiros conseguiram isso. E, infelizmente, o projeto, eles apresentaram esse projeto para o Brasil e o Brasil não apoiou esse projeto. Isso tem que ser falado. Então, eles foram para a Nova Zelândia, se inscreveram num projeto que a Nova Zelândia tem. Para quem não sabe, a Nova Zelândia é a maior exportadora do mundo de leite de laticínios. Então, a Nova Zelândia apostou nesses 2 brasileiros e eles conseguiram, eles devolveram, né, toda essa aposta, todo o investimento nessa descoberta que está no mundo todo, é manchete em todos os jornais do mundo e são brasileiros. É aquilo que eu sempre falo, o Brasil perde mão de obras, perde muita mão de obra. Eu acho assim que o país devia voltar mais para os seus talentos, acreditar mais, né, nessas pessoas, gastar menos com coisas que não trazem absolutamente nada para o país. Daqui a pouco tem no meu blog, até vou pedir para o Vitor, mas depois a gente vai mostrar a foto desses 2 brasileiros que hoje fazem a diferença na Nova Zelândia. Isso é importante ressaltar, não é, Rodrigo? Desses brasileiros que são muito especiais. Demais, Walter. E assim, não é um caso isolado. Há vários casos de brasileiros que passam pela mesma situação, que desenvolvem projetos, ideias, e eles não têm um incentivo aqui no Brasil. E, infelizmente, o Brasil perde essas pessoas. A questão da dessalinização da água do oceano para uso da água do mar, né, foi uma questão muito forte aqui no Brasil alguns anos atrás. Alguns pesquisadores aqui também não tiveram incentivo, não tiveram nada e foram para outros países, como Israel, alguns deles até em Nova Orleans, Amsterdã. Exato. Então, são esses talentos, né, que a gente perde. Mas vamos voltar para a Vânia que está lá em Orlando, a Vânia que expôs no Museu do Louvre, em Paris, é um orgulho para o Brasil. Ela que recebeu congratulações do então presidente François Mitterrand, que foi no ano de 2012. Então, essa brasileira que levou o nome do Brasil. Agora, Vânia, qual a emoção? A gente tem até umas imagens do Louvre, para quem não conhece. A gente vai mostrar o Louvre lá onde está exposto, né, grandes obras, inclusive a Mona Lisa, que foi avaliada, segundo pesquisadores, em 100 milhões de euros. Quer dizer, é uma quantia fantástica. Então, o Louvre é um local onde
os grandes pintores, as grandes obras estão lá, e a Vânia expôs o seu trabalho lá. E, Vânia, qual foi a emoção de expor no Louvre, saber que ali a gente... Aí, olha, para quem está em casa, ai, que emoção essas são de ver tudo de novo. essas são as imagens do Louvre, o museu. É o maior museu do mundo, né, das artes plásticas, não é isso, Vânia? Eu creio que sim. Se não for esse, também tem o de Nova York, né? São os dois mais importantes. E, para mim, assim, a emoção foi algo sensacional. Eu tenho até historinha, porque eu comecei na parte das artes com meu pai, e eu e ele éramos apaixonados por canela. Eu nunca tinha pintado, nunca tinha feito nada. E a minha história é uma história muito interessante, porque a minha primeiríssima exposição foi para o Louvre, e porque eu comecei a pintar por hobby. Eu era uma ortodontista renomada, eu não precisava, eu gostava só de fazer, trabalhar com minhas mãos, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Aí, quando eu cheguei no Louvre, um dia antes da inauguração da exposição, eu parei naquele lugar, Walter, você não tem noção. Eu parei no meio, não foi no meio da rua, mas no meio da calçada, como uma tonta, e fiquei olhando para aquele espaço mais lindo do mundo. Falei assim, meu Deus, eu tenho um quadro que eu pintei, tá aqui dentro, olha que coisa mais linda que é. Aí eu falava, nossa, aí de repente aquela emoção vem, toma conta de você, sabe, a lágrima começa a correr pelo seu rosto, e a coisa mais incrível foi que, de alguma passerie por ali, veio um cheiro de canela, como se meu pai tivesse abençoando o meu trabalho. Ele já não está mais aqui já não estava mais aqui naquela época, mas foi com ele que tudo começou. Então, é uma história muito linda e foi muito emocionante esse momento para mim. Depois entrar e nesse espaço enorme, tentar achar meu trabalho, foi uma loucura, porque eu corria, queria achar as coisas, onde estava o meu trabalho, onde estava o meu trabalho. A hora que eu vi, assim, sabe, daquela sensação, né? Aí também, outra vez, você começa a chorar, e começa, sabe, é muita emoção, é uma coisa assim. E outra coisa que você falou também, desculpa, eu estou falando um pouquinho muito, mas isso que você falou, assim, o brasileiro, ele tem muito potencial. Aqui eu vejo muita gente que está sendo absorvida de uma forma muito melhor. É um absurdo isso. O Brasil tem tanto potencial para absorver brasileiros talentosíssimos. E, infelizmente, a gente tem que vir para fora para ser reconhecida. Pois é, eu estou conversando com a Vânia Waldo, artista plástica, ortodontista, trabalhou em apoio na USP, Universidade de São Paulo, e mora hoje na cidade de Orlando, né? Falando ao vivo de Orlando, da Flórida, aqui para o programa Mundo Afora, e uma brasileira muito especial, que a gente traz e mostra, são esses brasileiros que fazem a diferença. Agora, o Rodrigo Rocha, você que morou fora do país, vendo a Vânia, você que trabalhou com aviação também, quer dizer, os brasileiros, eles transpõe os desafios e mostra também a que veio, né? Seja aqui, seja lá fora. Então, tem muitos brasileiros especiais mostrando aí seu talento. Você, inclusive, que foi piloto nos Estados Unidos, como é que foi essa experiência de pilotar? E a gente sabe que para pilotar nos Estados Unidos tem que ter uma licença especial, porque senão realmente não pode, né? Cruzar o espaço aéreo, enfim, não pode levantar voo, não é isso? É algo assim, é incrível, é maravilhoso a experiência de ser piloto nos Estados Unidos. A diferença da aviação nos Estados Unidos com a daqui no Brasil é justamente esse apoio, o suporte que o governo dá ao piloto nos Estados Unidos. Obviamente, o piloto que não é nascido nos Estados Unidos, principalmente depois de 11 de setembro, é um pouco mais complicada a situação. Eles exigem... Tempos depois, eles exigiram vários documentos. Eu acho que eu fui um dos primeiros pilotos a me apresentar no Departamento de Homeland e na área do FAA também, para me apresentar e dizer para eles, olha, eu estou aqui, mas eu quero ajudar, não estou aqui para atrapalhar. É um lugar onde a única coisa que eles exigem de vocês e de qualquer brasileiro que vai para lá é pura dedicação. Se você se dedicar, se você fizer a sua parte, pagar suas taxas, para o americano você já é de casa. E esse apoio é fundamental. E é uma coisa que, para os brasileiros, é uma característica muito forte do brasileiro, essa adaptação. O brasileiro é extremamente adaptável, ele se adapta a qualquer ambiente, a qualquer clima, a qualquer situação. E tem uma expressão até no francês que é muito interessante. No Brasil, a gente fala muito bon vivant. O bon vivant,
aqui no Brasil é o cara que gasta dinheiro com as melhores coisas, os melhores carros, os melhores vinhos. Não. Na França, o bon vivant é uma pessoa que sabe se sair bem em toda situação, que ela sabe usar bem as palavras, as expressões, sabe ser polido. Esse é o bon vivant para o francês. E o brasileiro, naturalmente, já é um bon vivant nesse sentido. Pois é, nós estamos aí com a Vânia Waldo, lá em Orlando. Agora, Vânia, você, logicamente, fez todo esse trajeto e você optou por Orlando. Essa escolha de viver em Orlando, na Flórida, que é uma cidade maravilhosa, Orlando. Eu sempre vou para Orlando, trabalho no Jornal de Orlando. Então, eu gosto muito, e é uma comunidade muito forte em Orlando. Como é que está Orlando hoje, por exemplo, os brasileiros? Como é que você sente essa comunidade aí na Central Flórida? Como é que é isso, Vânia? Inserir nesse contexto de brasileiros especiais, porque tem muitos artistas que compraram casas em Orlando, muitos empresários que hoje estão morando em Orlando, né? Então, Orlando se tornou meio que a bola da vez nos Estados Unidos, não é isso? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro essa cidade, sou super fã, porque quando eu vinha para cá com meus filhos pequenos para levar para parque, então eu tinha aquela muvuca toda. Então, quando eu falei, vou mudar para meu marido, falou, você vai mudar para Orlando? Nós vamos mudar para Orlando. Eu falei, Orlando, né? Mas porque eu imaginava que era só aquela muvuca. E, na realidade, não era. Aqui onde eu vivo num lugar onde, se eu quero a muvuca, eu tenho a muvuca. Mas se eu não quero a muvuca, eu tenho minha casa tranquila, sossegada, paz. E tem muitos brasileiros, como tem outros idiomas aqui também. Nós moramos perto de Miami, e Miami é uma cidade, assim, muito fora da casinha, digamos. São brasileiros com muito dinheiro e que um quer ser mais que o outro. Aqui não. Aqui é uma comunidade em que as pessoas se ajudam, todo mundo está vivendo pela mesma coisa, as saudades do que ficou no Brasil para ser compensada aqui, então um faz uma comidinha brasileira aqui, que a gente sente falta também das coisas do Brasil, você entendeu? Mas é tudo tão gostoso, é tudo tão, assim... Orlando é uma cidade maravilhosa, está crescendo muito e tem oportunidade para todo mundo. E é aquilo que o piloto falou, que eles abraçam a gente quando você tem um potencial. Dizer que americano não recebe bem brasileiro, mentira, mentira. Ele não vai receber o brasileiro que é tratante, que é golpista, que quer ser o bom vivant no outro sentido. Porém, ele recebe muito bem aquela pessoa que vem de coração aberto, tem boas coisas para oferecer, que tem dignidade, que tem, sabe, uma alegria, eles adoram gente alegre. O brasileiro é um povo alegre. Então, viver nos Estados Unidos é um grande prazer, porque isso tudo acaba sendo uma coisa que você acaba sendo muito bem recebida aqui. Isso é importante, porque as pessoas falam, os Estados Unidos, como que os Estados Unidos recebe os brasileiros? E recebe muito bem, desde que você não entre naquele índice de personas não grata, pessoas que vão... Porque tem que falar, tem muitos brasileiros também que saíram do país, deixaram contas altas, quer dizer, não cumpriram. Quer dizer, isso, de certa forma, é ruim para a comunidade. Né? Infelizmente. Exatamente. Mas agora Orlando, a Flórida, viu, já é um tipo de brasileiro diferenciado. Não quer dizer que é melhor, não é isso que a gente está colocando. Mas são pessoas já estabelecidas no Brasil, têm uma profissão sólida, que resolveram viver em Orlando. Quer dizer, é um outro segmento, ao contrário de Nova York, que são lá os braçais, que vão ali para comprar casa e vamos que vamos, quer dizer... Já é uma realidade diferente. São dois opostos, né, Walter? Ou são os super milionários, que então eles têm que ter aquele super status over, ou então os brasileiros braçais que vão para conseguir algum espaço, como quando o nordestino veio para São Paulo e tentar a vida, e muitos se dão bem, entendeu? Aqui também temos, mas é um povo mais assim, como é que eu posso dizer? Um pessoal que veio para viver buscar uma nova vida, não para ser melhor, não para... Sabe, é uma coisa assim, uma comunidade muito gostosa que acabou se formando aqui mesmo. Pois é, o Vânia Waldo, a gente conversando com a Vânia que está lá na Flórida, passando para a gente assim, todo esse conhecimento. E hoje, Vânia, você tem alunos, né? Você
logicamente, abraçou a artes plásticas, que não tem idade, né, para pintura, não, seja aqui, seja no Brasil. Pois não. Não, desculpa, é que eu tenho aluninhos de 4 a 70 anos. Então é muito fofo, é muito gostoso. E você sabe que às vezes eu misturo eles na mesma classe e fica tão fofinho, sabe? Parece que existe uma integração entre eles. É muito legal, é muito gostoso. Qualquer idade é idade para a arte. E teu processo de criação, como é que é isso? Existe um tempo para você criar? Lógico, o tempo existe, óbvio, né? Diz assim, mas um tempo específico para essa criação, como é que funciona isso? Na realidade, assim, às vezes, meu marido, que é meu grande apoiador, que é a pessoa que está sempre do meu lado, me incentivando a fazer, ele fala, você tem que ter um tipo de quadro mais específico seu. Porém, eu sou muito, assim, ligada, eu sou muito emoção. Então, eu gosto de viver o momento que está acontecendo na minha vida. Eu vou viajar, eu vou para Paris, vou ficar meio iludida com Art Deco. Eu vou para a África, vou ficar iludida com animal. Eu vou para não sei aonde, vou para uma exposição, vejo uns painéis, eu quero fazer painel. Não que eu queira fazer, que me encantou aquilo, e aquilo trouxe dentro de mim alguma inspiração. Então, por isso que eu acho assim, o processo criativo é uma coisa que vem de você ver, gostar e querer mostrar isso para as pessoas. Na minha cabeça, a arte tem que ser uma coisa que agrada. Então, eu gosto da arte bonita, eu gosto da harmonia das cores, eu não gosto de colocar aquelas figuras feias, eu gosto de colocar mulheres bonitas, figuras bonitas, coisas que passam uma energia boa. Eu pinto para mim, mas para provocar uma reação no meu público, para quem está vendo. Então, eu quero que cada um que veja a minha obra possa ter algum tipo de emoção, sempre positiva. Nunca uma emoção ruim, não gosto. De ruim já chega as coisas ruins que nós temos que engolir, tá certo? Então, assim, sempre eu quero passar alguma sensação. Não gosto de fazer coisa muito concreta, porque eu não quero que a pessoa veja e faça aquela imagem certa. Eu quero que cada um que olhe para o meu quadro, ele veja e encontre nos meus quadros uma coisa mais lúdica. Cada um vai conseguir ver uma imagem, mas entender o que ele quiser e trazer para si aquela tradução do que ele está vendo naquela imagem. Ok. Pois é, a Vânia Waldo, a Vânia que trabalhou com a USP, né, na ortodontia, então fez um trabalho muito importante, hoje vive em Orlando, com a pintura, abraçou os pincéis que a levou para o Louvre. Ela expôs no Louvre em Paris, quer dizer, foi um período importante da sua carreira. Isso são os brasileiros louváveis que a gente sempre fala, né, Rodrigo? Que é importante, né, pontuar essas pessoas fora do país que realmente fazem a diferença. Vânia, olha, eu gostaria muito, assim, de agradecer a tua presença no programa, muito importante, e que você continue. E tem teu site, né, Vânia? Que as pessoas quiserem saber mais sobre as suas pinturas, ver os quadros que são fantásticos. Qual que você pode falar para quem está acompanhando? Eu adoraria compartilhar e adoraria que as pessoas começassem a visitar meu site, me dão opiniões através do Instagram e Facebook também. O meu site é www.vaniavaldo.com. Facinho, Vânia Waldo, VV. E no Instagram também eu estou como Vânia Waldo, no Facebook também como Vânia Waldo. Então, eu adoraria ter as pessoas curtindo junto comigo, porque o prazer de quem faz, o prazer do artista é compartilhar a obra. Então, compartilhem comigo o meu prazer, que espero que também traga para vocês um grande prazer. Vânia Waldo, olha, obrigado pela sua participação. Dê um abraço à comunidade brasileira aí em Orlando, na Flórida. Que Orlando é uma cidade maravilhosa. Como é que está Orlando hoje? Tem sol? Está sol maravilhoso. Estou olhando aqui para fora, que está um dia lindíssimo, lindíssimo. Okay. Verãozão aqui, né? Calor. Mas como Exato. A gente tem ar-condicionado, então a gente... Aliás, na Europa o calor está insuportável. Madrid, estava vendo calor 40, 45 graus, as pessoas estão desmaiando. Na França também... Tá grave, tá assim... Aqui também está chegando perto disso, viu? Eu fico imaginando as pessoas que vêm para parque, apesar que entra dentro dos brinquedos, então tem ar-condicionado. Mas é jogo duro, ficar no sol aqui não tá fácil não, tá bem quentão, tá perto dos 40 também.
Vânia Valdo, obrigado pela tua participação, viu? Agradeço muito os brasileiros que conheceram essa brasileira muito especial hoje, vivendo em Orlando, e que faz a diferença. Vânia, obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço, Walter. Uma delícia participar com você, sempre conversar contigo, tá bom? Grande abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, tchau. Você viu aí a Vânia Valdo. E lembrando, daqui a pouco nós vamos falar sobre os resultados da campanha aí, para trazer para o Brasil o corpo da Stephanie, aquela jovem de 19 anos, que infelizmente faleceu lá na Espanha, né? Houve uma movimentação muito grande aqui em Poços de Caldas para realmente conseguir o valor do traslado, e eles conseguiram. E lembrando que ela está, a família está com o corpo, está lá, a mãe, o pai. Eles moram em Morada de Tarlunha, fica a 30 quilômetros de Madrid. Então, o corpo está vindo para o Brasil. Daqui a pouco eu vou falar, eu conversei com um dos parentes da família, ele me posicionou o que realmente está acontecendo, porque está muito diz que diz, muita conversa desencontrada, e a gente vai realmente colocar, né, as coisas nos seus devidos lugares. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, e fala também de uns sósias do Kim Jong-un e do Donald Trump, que está fazendo o maior sucesso em Osaka, lá onde está acontecendo a reunião do G20. A gente volta daqui a pouco. Esse é o Mundo Afora. Até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, a gente falando a respeito dos acontecimentos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o G20. E fique aí que nós vamos mostrar dois sósias. Um é sósia do Donald Trump, presidente americano, e o outro é sósia do líder norte-coreano, Kim Jong-un. Gente, eles estão fazendo o maior sucesso em Osaka. Eles estão roubando a cena de uma reunião tão importante, claro, dentro da ótica do engraçado e do hilário, evidente. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Mas dentro desse clima de curiosidade, engraçado, vamos chamar essa pessoa alegre, bacana, que é o Léo Piottini, que está lá nos Estados Unidos. Léo, as pessoas adoram você e te pergunto, aonde você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Val. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela participação no seu programa do Mundo Afora. Eu queria dizer bom dia e boa tarde a todos que assistem o seu programa. Hoje eu estou aqui no parque em Salt Lake City que se chama Pioneer Park Downtown Farmers Market, que é onde eles fazem comida e tem artistas de rua, comidas locais. Mais de 10 mil pessoas passam aqui de sábado, entre as 8 da manhã até as 2 da tarde, Walter. E tem um casal de músicos aí, né? Olha, a gente está vendo violino, flauta, quer dizer, é uma feira que tem música ao ar livre também, né? Claro. Exatamente. Especialmente porque que você disse, eu queria deixar aqui um oi, principalmente a Vânia,
que está nos Estados Unidos. Parabéns pelo Museu do Louvre, Rodrigo Rocha, que está aí no seu estúdio, e artistas do mundo todo, independente de que sejam, artistas de rua, aqui como o Ross e a Mary, que estão tocando para nós aqui no seu programa, Walter. Então, e é importante, né? Ô Léo, como é que está seu programa? Eu sei que você vai ter um programa aí numa TV americana. Como é que está o andamento desse seu programa? Exato. Está tudo tranquilo. Os patrocinadores já estão sendo fechados. Mais ou menos em 2 a 3 semanas é pela TV de Park City. Esse show vai se chamar Mountain View, que é um programa de entretenimento em Park City, em Salt Lake City, que eu vou estar apresentando. Eu já fechei também alguns carros antigos, grupos de carros antigos para fazer as entrevistas. Eu quero dizer, Walter, que eu estou muito, muito contente com esse programa que está vindo. E eu queria realmente agradecer a você, porque toda vez que eu entro no ar, o pessoal da TV de Park City assiste eu no seu programa, que me deu muita credibilidade. Walter, só tenho a agradecê-lo sempre. Bacana. O Léo que é youtuber, o Léo que na verdade... Léo, as pessoas insistem, por favor, de onde você é no Brasil? Repete aí, vamos aí. Vamos lá, mais uma vez. Em 2001... eu saí de São Paulo, eu sou de uma cidade que se chama Santo André, que é o grande ABC paulista. Eu saí em 2001 e vim para os Estados Unidos, que eu cobria jogos de futebol pela rádio aí no Brasil, que eu adorava. Vim para os Estados Unidos para aprender um pouquinho melhor de inglês. Assim que eu voltar para o Brasil, eu poderia estar fazendo coberturas mundiais. Mas o destino é assim mesmo, Walter. Hoje estou aqui no seu programa. Ainda bem que eu tenho essa TV de Park City que está me dando um suporte fenomenal e, lógico, artistas de rua, como o Ross e a Mary. E bacana. Agora, Léo, por exemplo, é importante ressaltar que aí a cidade de Salt Lake City é uma cidade de Mormons, né? É no estado de Utah, né? Aí nos Estados Unidos. E como que é, por exemplo, os brasileiros? Como que é a comunidade? É mais americana? Tem muitos brasileiros? Como é que funciona aí? Legal. Aqui em Salt Lake City, principalmente na área de Salt Lake City, tem bastante brasileiros, sim. Nós temos as nossas padarias, não é como em Nova York, não é como em Orlando, é lógico. Mas aqui nós temos a nossa comunidade, que a gente se reúne sempre, tá fazendo aquele churrasco, tá tomando aquela cerveja no final de semana. E muitos shows também vêm aqui para Salt Lake City, de brasileiros, que a gente estamos sempre junto com eles, Walter. Tem pergunta para o Léo ou Rodrigo Rocha? Essa alegria, esse ano, esse entusiasmo. O Léo parece que ele está no 320, né? E está aí nessa alegria toda. 320. De qualquer forma, Walter, eu queria aqui ressaltar o que o Rodrigo Rocha disse sobre a dedicação e adaptação dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é muito, muito legal ver principalmente os brasileiros de... Léo, a gente perdeu o áudio do Léo. Léo, nós perdemos seu áudio. Acho que ele bateu na câmera, mas tudo bem, daqui a pouco a gente corrige, mas é bom ver essa alegria, né? Muito, muito legal. Acho que não é à toa que ele deve ser um youtuber bem famoso, bastante cotado, tudo. Isso é muito importante nessa profissão. Essa alegria, essa coisa toda. Ô, Léo, será que ele está nos ouvindo? Está ouvindo agora, Léo? Tá, agora tá. Está ouvindo agora, Léo? O Léo está se ajeitando perdeu o nosso ali. áudio. Tá ouvindo Walter, agora? me desculpe, eu não consigo te escutar direito. Eu acho que eu perdi aqui a comunicação, mas eu queria deixar aqui para você, Ross e a Mary, tocando para vocês aí no estúdio. Tá ok, obrigado, Léo. Um abraço para você. Grande abraço. Aí eles tocando, olha. Ao vivo, gente, direto de Salt Lake City. Eles estão lá em Utah. Olha que maravilha. São músicos. Olha que maravilha. Obrigado, Léo. Ótimo final de semana, hein? Um abraço. Aí, galera do Brasil, esse é o programa Mundo Afora. Walter, eu Tchau. não te escuto, mas eu quero deixar aqui de Salt Lake City mais uma vez um grande abraço e mais uma vez um agradecimento ao seu programa.
Obrigado, Léo. Um abraço. Pois é, esse é o Léo Piutini, que lá, direto lá do Salt Lake City, mostrando. E agora vamos falar a respeito dessa reunião que aconteceu, está acontecendo, né? Lá em Osaka, no Japão. E para o Brasil foi extremamente importante, porque em Bruxelas, ontem, foi assinado o acordo, né, do livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Quer dizer, depois de 20 anos dessa tentativa, então foi extremamente importante. Tivemos lá o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que se encontrou com o Donald Trump, foi um encontro extremamente importante, e eles falando a respeito, aí você está vendo aí o presidente Donald Trump e o Jair Bolsonaro, foi um momento importante, e o Brasil conseguiu, nesse encontro, muitos benefícios, e esse acordo que foi assinado lá em Bruxelas, quer dizer, é um mercado de 750 milhões de pessoas, né? Então, o Brasil, quer dizer, vai beneficiar os setores de calçados, têxtil, químico, de autopeças, madeireiro, né? Então, é muito importante tudo isso que está acontecendo para o Brasil, porque o Mercosul, lembrando, os países são o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Foi um avanço muito importante para o Brasil, e, logicamente, isso vai influenciar, quer dizer, vai ter um dado importante para a economia brasileira, um crescimento, e isso, né, logicamente, abre esse mercado, né, com a caída das taxas de exportações, então, muito importante. E lembrando, né, que o Brasil é um grande exportador da União Europeia, e agora, com esse livre comércio, muito mais, quer dizer, o Brasil vai avançar muito mais nesse mercado, que é de um potencial muito grande, são vários países, isso para o nosso país é um ganho muito importante, não é isso, Rodrigo Rocha? Bastante, bastante. Eu acho que foi um grande passo nessa política externa, principalmente o Brasil, que passa por um momento de incerteza, um momento difícil, de bastante críticas. Então está sendo bastante importante isso que está acontecendo. E agora com o G20, então esperamos que a situação melhore mais ainda. E também o presidente da França deu uma cobrada do Brasil. O Brasil continua, né, no Acordo de Paris. Sim. Dentre esses 20 países que estão participando desse encontro, apenas os Estados Unidos está fora do Acordo de Paris, mas o Brasil mantém-se no acordo, vai manter, isso é importante, né, para a questão ambiental, né, no mundo. E outro ponto importante desse G20 foi o encontro tão aguardado entre o Xi Jinping, que é o presidente chinês, com o presidente americano, porque estava uma guerra comercial violenta aí. Então houve uma trégua, né? As duas maiores economias do mundo entraram no acordo, né? E o aumento de taxação entre os produtos de chineses, né? Nos Estados Unidos, que realmente ia ser uma taxa considerável, foi, né, amenizada, foi abolida, enfim. Os dois países entraram no acordo e é o fim da guerra comercial. E hoje, nesse sábado, o Donald Trump já está na Coreia do Sul e ele está lá e ele diz que faz questão de cumprimentar o Kim Jong-un. Ele vai ali no limite entre os dois países, ele vai fazer esse cumprimento do Kim Jong-un. Quer dizer, então, o G20 foi extremamente importante para o Brasil, né? O Brasil sai vitorioso desse acordo, né? Foi um grande passo. Esse, para a gente, para a economia, vai ser muito importante para o Brasil. Então, esse acordo que foi assinado aí ontem em Bruxelas, depois de 20 anos, quer dizer, tem o empenho de outros presidentes, mas, logicamente, foi consolidado ontem em Bruxelas, que é um passo assim memorável para nós brasileiros. E lembrando o seguinte, agora tem em Osaka tem um fato paralelo, né? Ele acontece inusitado, que são dois sósias aí você está vendo do presidente Donald Trump e do Kim Jong-un. Esses dois estão fazendo o maior sucesso lá em Osaka. As pessoas param para cumprimentar, fazer uma selfie. Você vê esse ator que faz o Donald Trump, eu entrevistei na Broadway, quando eu estive agora em abril nos Estados Unidos. Eu encontrei com ele, deu uma entrevista para a gente, ele vai aparecer
na nova série do Nova York, ele aparece saudando o Brasil, saudando os brasileiros. Então você vê aí os dois. Eles são um sucesso. Todo mundo quer fazer uma selfie, quer abraçá-los, quer dizer, mostrando esse acordo. E coincidentemente, hoje, o Donald Trump, que está na Coreia, ele vai cumprimentar o Kim Jong-un. Aí os dois caminhando, essa é a área central de Osaka, a área comercial, onde está acontecendo esse importante acordo, né, entre essa reunião do G20, então, que tem a participação, claro, do Brasil. E você vendo aí os atores que são um sucesso. É importante isso, né, que dá também uma amenizada, né, fica um lado mais descontraído desse encontro, né? Bastante, principalmente que essa tensão entre os dois sempre foi algo de bastante medo que causou ao mundo, e agora, né, vendo isso acontecer, causa bastante tranquilidade, traz bastante tranquilidade às pessoas, isso é muito legal. Pois é, a gente está mostrando aí. Bom, a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar aí sobre a vinda do corpo da brasileira, da Stephanie, que está lá na Espanha, no empenho da família aqui no Brasil. E a gente volta daqui a pouco, esse é o programa Mundo Afora. Até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, um time de mulheres muito especial que veste Poços de Caldas há mais de 40 anos nos principais eventos, casamentos, eventos corporativos, enfim, comemorações em vários segmentos. E lembrando que o Toque de Classe fica aqui na Rua Central de Poços de Caldas, na Rua Capivari, número 87. E o telefone está aí, ó, 3721-1027. E o Toque de Classe, onde você chega e sai elegante pelo bom gosto da Irene, da Neuza, da Renata. Um abraço a todas vocês. Toque de Classe, com certeza, a qualidade e elegância faz a diferença. Pois é, a gente está aqui e eu gostaria também de convidar você a acessar o blog, o meu blog, walteralvarenga.com, e no blog traz a matéria desse brasileiro que eu mencionei, que a gente está vendo aí os brasileiros que revolucionaram na Nova Zelândia, né? Você só colocar walteralvarenga.com e você vai ter todas as informações sobre esses dois brasileiros que fizeram uma grande descoberta no leite. Tá, a reportagem completa você vai ver, e também sobre essa fatalidade que aconteceu essa semana de pai e filha encontrados mortos, né, no Rio Grande, lá no México. Uma fatalidade, o retrato da degradação da imigração. A gente traz uma matéria sobre isso e também uma matéria muito interessante sobre os robôs garçons, que são o maior sucesso na Hungria. Então, uma matéria muito importante. Então, você acessa aí walteralvarenga.com e você tem todas as informações do blog. Ele tem um translation, você pode ver em vários idiomas. Enfim, você acompanhando aí todas essas informações importantes. Pois é, a gente está aqui já na reta final do programa. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Falei agora há pouco
com Isidório Custódio, que representa a família da Stephanie, aquela brasileira, a gente está vendo a foto. 19 anos ela perdeu a vida, então a família está com o pai, com a mãe, com o irmão, né? O corpo está lá na Espanha. Eles vivem na cidade de Morada Taratunha. Morada da Taratunha é a cidade onde eles vivem, a 30 quilômetros de Madrid. O corpo está lá. E segundo o Isidório Custódio me passou, para evitar o disse-que-disse, informações desencontradas, é o seguinte: todo o dinheiro para o traslado do corpo já foi conseguido. Foi feita uma campanha, familiares, as pessoas ajudaram. Então, foi arrecadado 1.700 euros para o traslado e a funerária cobrou 4.050 euros, que é a taxa consular, e para o envio do corpo. Quer dizer, todo o procedimento foi feito e, segundo o Isidório, o corpo ainda estar num processo, porque, gente, só explicar, no exterior não é como no Brasil. O sepultamento que, por exemplo, a pessoa falece hoje é sepultada no dia seguinte. Não. Nos Estados Unidos, o corpo chega a ficar 15 dias. É exatamente isso. Tem todo um procedimento, como está acontecendo na Espanha também. Então, a probabilidade do corpo da Stephanie vir para o Brasil não é hoje, como muita gente falou, que estaria chegando no corpo. Não. A partir do dia 6 de junho, quer dizer, não tem uma data. Então, só essa informação a família está retratando através do nosso programa, que dinheiro foi arrecadado. Então, toda essa verba foi encaminhada, né, para o traslado do corpo. A mãe ainda está, obviamente, isolada, a Maria está lá na Espanha, né? Então, o Natan, que é o pai da Stephanie também, então, quer dizer, inclusive ele está trabalhando muito para compensar outras áreas que precisam de verbas. Enfim, gente, é um momento de muita dor da família. Então, a família agradece a todas as pessoas que colaboraram nessa campanha, que realmente para fazer esse traslado do corpo da Stephanie. Então, ele vai chegar no Brasil, está lá na Espanha. E a coisa que eu sempre coloco, viu, Rodrigo Rocha, você que assiste, até hoje eu não entendi por que o Itamaraty, porque, sabe, o Ministério das Relações Exteriores não criou uma verba para traslado de corpos, para situações que acontecem. Até hoje, olha, essa luta pessoal, através da ONG, Organização Não Governamental Brasileira de Apoio ao Imigrante, a ONG BAI, vem desde 2005. Já mandamos cartas lá, comunicado para Brasília, Brasília devolve. Eu já estive pessoalmente em Brasília, uma reunião, foi falado sobre isso e a coisa não anda. Ela fica estagnada, porque muda-se o governo federal, os cabeças, então fica estagnado. Então, eu acho assim. Agora, eu soube que o estado de Goiás tem um acordo, né, com os consulados da Espanha. Se algum cidadão de Goiás falecer, o traslado é de graça. Então, eu pergunto, por que o estado de Minas Gerais não faz isso? Entendeu? Então, quer dizer, é importante que haja essa mobilização, porque, gente, é um trabalho tão grande, é uma burocracia tão grande para um corpo vir para o Brasil, vocês não têm noção. Eu acompanhei isso, em 3 corpos eu acompanhei diretamente esse traslado dos corpos para o Brasil, né? Foi um empenho muito grande da ONG, na qual eu represento, mas tudo se resolveu. Mas então o caso da Stephanie fica esclarecido, está esclarecido. Então o corpo não chegaria hoje, como estava se falando, não. Na hora certa, as pessoas vão ser informadas. Então que fique esclarecido isso. Bom, a gente não tem mais tempo. Rodrigo Rocha, eu queria agradecer a sua presença no programa. Obrigado, viu? Sempre atendendo os nossos pedidos. Obrigado. Se quer deixar algum contato seu, fique à vontade. Eu que agradeço, Walter, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês, é uma honra muito grande falar com todos vocês. Quem quiser saber mais sobre mim, pode entrar no meu Instagram, que é Teacher Rocha, tudo junto. Vai saber mais sobre mim lá, entrar em contato também para aula de inglês, francês, o que for. Lembrando que o Rodrigo fala inglês, francês, fala italiano, meu Deus, poliglota mesmo. Mas é isso aí.
Bom, eu queria agradecer a nossa equipe de apoio, ao Silvano Alves, ao Adriano Aranda, ao Vitor Imese, que está ali no controle dos imigrantes fora do país, né? A supervisão do Marco Guedes, é isso aí, gente, todo um trabalho, ao Rosemir, enfim, toda uma equipe para que você tenha boas informações. Obrigado aí pelo carinho, um abraço a Zezé, ao Leôncio, obrigado aí pelo empenho, pela luta vitoriosa, um abraço para a Anice nos Estados Unidos e a todos vocês que acompanham o programa Mundo Afora. E a gente volta lembrando que amanhã tem reprise e a gente está aqui, né? Sempre trazendo as informações. Obrigado, um abraço e a gente volta na próxima semana. Até lá, tchau.